Salve os irmãos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 15, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Eu vou ler. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espiã à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-os para cima até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo o nome era Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a tua grande força, e com que poderia assenhorá-lo dele e amarrá-lo, para assim o afligimos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Amém, irmãos? Falar sobre a história de Sansão é falar sobre a graça de Deus que não deixa o homem na desgraça. E quem foi Sansão? Sansão foi um líder de Israel que ficou conhecido por sua grande força física. Ele lutou contra os filisteus, um povo que oprimia Israel, e matou muitos de seus inimigos. Sansão também ficou conhecido por sua relação com Dalila, uma mulher que viveu no tempo, Sansão viveu no tempo depois da conquista da terra prometida, quando ainda não havia rei sobre Israel. Ele é um dos últimos líderes que julgaram Israel antes da instituição da monarquia. Sansão era da tribo de Dan, era dotado de uma força sobre-humana que foi usado para salvar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. E Israel teve 12 juízes, sendo Sansão um dos seus últimos juízes que salvou Israel da mão do filisteu. E quando a gente para analisar, a gente focamos só na queda que Sansão teve com Dalila. A gente vê que Sansão, no capítulo 13, Deus aparece a Manoá. Manoá possivelmente seria o pai de Sansão. E ele se apresenta a Manoá dizendo que a mulher dele, ia dar um filho. A Bíblia diz que a mulher de Manoá era estéril. E Deus fala que essa mulher ia gerar um filho. A Bíblia diz que essa mulher vai gerar um filho e esse filho é Sansão. Antes de chegar ao ápice da queda de Sansão, que foi o que ele teve com Dalila, primeiro ele quebrou alguns votos. Um dos votos que Sansão quebrou foi ele ter tocado no que era imundo. Deus primeiro estabeleceu alguns votos a ele. E os votos que Deus estabeleceu é que ele não poderia beber bebida forte, nem comer coisa imunda. E a Bíblia diz que ele não poderia ser cortado o cabelo, porque ele era nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. E a história vai andando. E a gente vemos que Sansão, no capítulo 14, Sansão ele vai descer a um lugar que não era para ele descer. Sansão desce agora a Timnate. Sansão foi criado sobre um voto de consagração. E Timnate era território filisteu, inimigo de Israel.
a descida ali é geográfica e emocional. Sansão desce a Timnate. Nenhum juiz anterior buscou mulher em Israel, a não ser Sansão. E Sansão desce em Timnate. E os pais de Sansão agora vão exortar ele. Os pais de Sansão chegam até ele e diz: logo na terra dos inimigos que você vai buscar uma mulher, não tem mulher na nossa terra. Veja que o pai de Sansão, ele exorta Sansão. Ele abre os olhos de Sansão, porque Sansão estava decaindo em uma decadência espiritual. Porque a gente, quando desce em lugares que Deus não mandou descer, a tendência é só cair. A tendência é só descer. E Sansão agora ele desce. E a Bíblia vai dizer que no versículo 3, o pai de Sansão exorta dizendo: você vai querer uma mulher da terra dos filisteus incircunciso. Ou seja, o pai de Sansão estava dizendo a ele: logo aquela mulher que não tem compromisso com Deus, que você quer ir e ter ela como mulher. Veja que ele estava cego. A Bíblia vai dizer que Sansão, agora ele vai fazer proeza em nome de Deus. Ele vai fazer proeza em Deus. A Bíblia vai dizer que Sansão mata um leão sem ter nada nas suas mãos. E ele começa, e a história vai andando, e ele começa a matar um leão sem ter nada nas suas mãos. Deus estabeleceu para Sansão uma força sobrenatural, uma força que Sansão não poderia profanar. E a Bíblia vai dizer que Sansão, no versículo 8 até o 10, ele quebra os votos que ele tinha com Deus. Sansão foi consagrado a Deus. E Deus estabeleceu votos para a vida de Sansão. E ele vai quebrando um por um. A Bíblia vai dizer que Sansão, quando ele matou o leão, ele volta para o lugar que ele matou o leão. E ele vai voltar, e lá tem cheio de abelha, cheio de mel, e Sansão agora vai e come aquilo ali. Ele já quebrou um voto, ele não podia fazer isso, ele era nazireu de Deus. E ele quebrou um voto ali de não tocar no que é imundo. E a Bíblia vai dizer que no versículo 10, ele vai fazer um banquete. E possivelmente nesse banquete tinha bebida forte, outros votos que ele havia quebrado. Ele quebrou os votos tocando no que é imundo, bebendo. E se a gente parar para analisar, irmãos, cadáver, ele era proibido aos nazireus. Ele pegou mel do cadáver do leão, violando sua aliança e o voto que ele tinha com Deus. E ele convive com aquilo ali. Ele convive com o pecado. Ele foi crescendo, quebrando o voto, foi pecando. E Deus ficava em silêncio. Não tinha consequência. A Bíblia vai dizer que Sansão agora, no capítulo 16, do versículo 5, os filisteus chegam até Dalila. E ele vai fazer uma pergunta a Dalila. De onde ele tira tanta força? Sansão vai. Dalila pergunta a Sansão de onde Sansão tirava toda aquela força. A Bíblia vai dizer que Sansão começa a brincar com aquilo que Deus deu a ele. Sansão vai e dizer: não, se você me amarrar, eu seria como qualquer outro homem. Você vai conseguir me vencer. E a Bíblia vai dizer que Dalila vai e amarra Sansão. Só que Sansão se escapa, porque ele tinha uma força que Deus deu a ele. Só que ele não tinha visto o resultado das consequências dos votos que ele havia quebrado. Ele só fazia proeza em nome de Deus. E aí Sansão disse: se você me amarrar com corda nova, você vai conseguir me vencer. Dalila vai lá pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e não consegue prender Sansão. Porque o Espírito do Senhor se apoderou sobre Sansão. E quando o Espírito Santo se apodera sobre a vida do homem, pela misericórdia de Deus, ele errando, falhando, mesmo assim Deus vai lá e cumpre com as suas palavras, com as suas promessas. A Bíblia vai dizer que Deus ainda não tinha dado as consequências de Sansão. A gente estamos falando de um poder sobrenatural. E nós estamos falando do poder físico. Quando ele desce, no versículo 4, ele desce a Soreque. A Bíblia vai dizer que Soreque era lugar proibido aos nazireus.
E ele desce até lá, para ir em busca de Dalila. E a Bíblia vai dizer que ele chega até aquela mulher, e Dalila agora vai começar a importunar ele, né? Vai começar a forçar ele a falar o que ele não poderia falar. Um dos problemas de Sansão foi ele ter abrido o coração para quem não era para abrir. E ele conta os mistérios de Deus, ele conta os mistérios de Deus a Dalila. E Dalila agora vai e começa a importunar ele. E ele conta qual é o mistério dele ter tanta força. A Bíblia vai dizer que ele conta: se você me amarrar, se você cortar os meus cabelos, vão sumir-se as minhas forças. E a Bíblia diz que Sansão começa a chorar. Ele contando a ela, começa a chorar, porque ele sabia as consequências que ia ter lá na frente. A alma dele começou a se angustiar. A Bíblia vai dizer que Sansão contou o segredo a Dalila. Dalila logo em seguida chama os filisteus, corta o cabelo de Sansão, e Sansão perde a força. E ela começa agora a acordar Sansão, dizendo: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele, como ele era acostumado a fazer proeza em Deus, né, a vencer os seus inimigos, aí ele: eu já tinha vencido antes, não vai ser de agora que eu vou perder. Só que ele não sabia que o Senhor já se retirou dele. E quando Deus se retira do homem, o homem se torna fraco. O homem se torna invulnerável. Ou seja, ele está exposto. Ele está exposto a cair, a fracassar. Mas a graça de Deus, ela não deixa ninguém na desgraça. Quem éramos nós no mundo, antes de a graça nos encontrar? A Bíblia vai dizer que agora os filisteus prendem Sansão. Prendeu Sansão e furou os olhos de Sansão. Agora um homem dotado de uma força tão grande, sendo preso, sendo amarrado, sendo preso pelos filisteus, sendo zombado. Os filisteus estavam zombando da desgraça de Sansão. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão, ele faz uma oração sincera a Deus. Sansão, mesmo sendo amarrado, mesmo sendo humilhado, zombado, mas ele começa a clamar ao Senhor. Ele faz uma oração que nós precisamos fazer. A oração de Sansão, ele diz: Senhor, me usa só essa vez. A Bíblia vai dizer que Deus agora pega Sansão e tem misericórdia da vida de Sansão. Não deixou ele na desgraça. Ele pediu um almoço para que amarrasse ele perto de umas colunas. E amarrado em uma coluna, ele clama ao Senhor. Ele diz: Deus, me usa mais uma vez. A Bíblia vai dizer que amarrado com as colunas, tinha homens e mulheres, milhares de homens e mulheres. E amarrado em uma coluna, ele conseguiu vingar o nome do Senhor. Foi a última vez, mas ele fez valer o propósito. A Bíblia diz que ele é amarrado entre as colunas e clamando a Deus para que Deus renovasse a força dele. Sansão começa a ter força de novo. E Deus usa Sansão e a coluna cai. E o que era zombaria da parte dos filisteus contra Sansão virou agora morte. Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vinda, do que na sua vida. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele matou muita gente com essa oração que ele fez a Deus. Ou seja, ele teve poder sobre os seus inimigos mesmo na sua fraqueza. Porque os filisteus, eles cortaram o cabelo de Sansão, mas não cortaram a história. É a história que vai te fazer crescer no processo. São as marcas de Jesus que não vai te fazer desistir. São as marcas de Deus que não vai te fazer desistir do propósito, do chamado de Deus que Ele tem na sua vida. E a Bíblia vai dizer que Sansão tem força de novo. E ele cumpre o que Deus havia estabelecido para ele. E ele vence Israel. Quem éramos nós antes da graça nos encontrar? Quando a gente estava no mundo, irmãos. Quem éramos nós antes da graça de Deus nos encontrar? A gente vivia num lamaçal de pecado. A gente vivia cobiçando coisas que não era para cobiçar. E Sansão começa a cobiçar e ele cai. Só que diante da oração que ele fez, Deus resgatou Sansão, deu força nele e ele conseguiu vingar o nome do Senhor. Mesmo na sua fraqueza, Deus vai lhe usar.
Não desista daquilo que Ele te chamou. Persevere. Pode te arrancar cargo, título, mas não te arranca a história que Deus tem na sua vida. Não desista. Ele está no controle. Mesmo na sua fraqueza, Ele vai te honrar. Creia. E Deus conseguiu o que Ele queria através da vida de Sansão, que foi livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Deus vai te usar para libertar. Deus vai te usar para restaurar casamento. Para te dar força. Tenha força. Ergue a cabeça. Que Ele está no controle da sua vida. Não desista daquilo que Ele te chamou. Mesmo você errando, mesmo você falhando, mesmo você perdendo os votos que você tinha com Deus, mas Ele vai te encher da presença dEle. E agora Sansão vence o povo de Israel e logo em seguida ele morre. Mas ele cumpriu aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Nós não podemos ficar estagnado, parado. E eu digo mais, o cabelo de Sansão, quando ele teve força, voltou a crescer. Por que voltou a crescer? Porque arrancaram só o cabelo, mas não arrancaram a raiz, a história. É a história que vai te fazer crescer. Aquele que estava lá, sendo o último, vai ser o primeiro. Aquele que estava caído, Deus vai levantar. Aquele que era músico, vai voltar a ser músico. Aquele que era levita, vai voltar a ser levita. Aquele que pregava, vai voltar a pregar. Receba a presença de Deus aí agora. Deus vai te restaurar, te levantar. Aquele diaconisa Cida, que era levita, vai voltar a ser levita na tua casa. Aquele que era diácono vai voltar à função que exercia. Pode cortar o cabelo que liga você com Deus. O fio que liga você com Deus. Mas não vai cortar a história que Deus tem na sua vida. A Bíblia vai dizer que agora a mesma graça que encontrou Sansão é a mesma graça que foi lá em Lodebar. Pega um aleijado que não tem direito a nada e diz, arruma a roupa. Por quê? Porque a graça mandou te chamar. A graça está lhe chamando hoje. A graça vai lá num lugar improvável para te chamar. Não depende do homem, depende da presença de Deus. A graça vai mandar te chamar e vai se sentar na mesa do rei. O rei está falando seu nome no palácio. E aí o rei começa a falar, se assenta na minha mesa, vai comer comigo. Deus está soprando o nome de alguém aqui. Estão falando o seu nome lá no palácio. Aquele que pregava vai voltar a pregar com mais ousadia. Aquele que tocava um violãozinho só na presença de Deus, achando que era coisa simples, vai voltar para a presença de Deus. A família que está destruída, você que está nessa live, desanimado porque caiu, se levante. A presença de Deus está aqui, igreja. Deus está visitando alguém aqui. Você não vai parar, você não vai desistir. A graça de Deus está invadindo os quatro cantos dessa igreja. A graça que foi lá em Lodebar e que teve um encontro com Sansão e não deixou ele na desgraça, foi a mesma graça que teve lá em Areia Branca, no bairro Lagoa Seca, quando eu tinha 14 anos de idade. E eu tive amizade e descia lugares que não era para descer, assim como Sansão. Tive uma amizade, eu com 14 anos, tive uma amizade errada. Comecei a botar meu primeiro cigarro de maconha na boca com 14 anos. E daquele dia em diante só foi queda. Só foi desgraça. E meu amigo, que dizia ser meu amigo, foi o próprio amigo que me convidou a fumar.
A gente foi para uma casa abandonada, e lá eu vendo ele fumando, e eu aprendi. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer aprender coisas que não devemos fazer. E aí eu aprendi a fumar, dali comecei a fumar, dali comecei a vender. E só foi queda. Tem coisas que eu não vou falar aqui porque está sendo filmado. Mas dali em diante só foi queda. Uma certa vez, no Poço das Moças, na Serra de Itabaiana, foi eu e mais seis pessoas. E lá, quando você chega lá, tem o primeiro e tem o segundo rio. Quando a gente vinha de lá para cá, do poço já eram umas 4 horas da tarde. E quando a gente vai subindo o segundo rio, tá lá o camburão da Gate, vindo sobre aquele mato. A gente estava no meio do mato, eu e mais 5 pessoas. 2 morreu, um foi preso, outro está nas drogas, mas eu estou aqui. Eu estou aqui glorificando a Deus. E o carro parou lá. O carro parou. Tinha 4 dentro do carro e um em cima, com um fuzil na mão. E quando a gente olha aquele carro se aproximando, a gente parou. E a gente se assustou. E quando a gente parou, eles também pararam. E eles apontou o fuzil para cada um de nós. E no meio do mato. E disse: comece a orar a Deus e aos seus orixás. Dessa forma. Quem era valentão nesse dia ficou com medo. E aí ele começou. E eles falaram: se tiver armado, vai morrer. Se tiver com droga, já sabe. Só que teve um da nossa turma que disse: a droga a gente já consumiu lá, no riacho. E a gente não está armado. E aí ele começou. Ele deixou o fuzil dentro do carro, com os outros lá. Os outros desceram, ficaram do lado do carro, apontando arma, e ele veio com a pistola. Aí foi baculejando cada um. Ficaram 2 assim, 2 assim e 2 assim, numa fileira. E eu fui o último, e eu era o mais novo, eu tinha 14 anos, e eu era o mais novo. Os outros tinham 18, tinha 20, 17, e eu era o mais novo. E quando ele chegou na minha vez de me abordar, eu tinha um celular, e esse celular era bom. Eu morava com minha avó, graças a Deus, me dava de tudo, e esse celular era bom. E eu tinha esse celular. Era um Moto G2, segunda gerações, que você botava ele na água e tirava, e ele não queimava. Eu tinha esse celular que minha avó tinha me dado. Aí ele veio na minha direção. Aí ele falou, olhou para mim e disse: celular do bom, né? Aí eu disse: eu não roubei não, isso aqui foi minha avó que me deu. Aí ele pegou, começou a baculejar nós e tal. Ele disse: tem mais alguém lá no poço? Eu disse: não, não tem não. Aí um colega meu disse: tem um casal lá. Mas a gente vê, irmão, o livramento que Deus não deu. Poderia, uma arma daquela ali, ele poderia chegar e atirar e ninguém ia ver nada, irmãos. Era no meio de mato. Ele começou a me baculejar e foi adiante, foi seguindo, foi lá no poço. Ele foi no poço de uma forma tão rápida que quando ele voltou, ele passou abeirando nós, um carro mesmo, em velocidade alta, quase atropelando nós. A gente ia lá na frente já. Mas naquele dia, irmãos, eu entendi o cuidado. Antes eu não entendia, mas hoje eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. Naquele dia ali, uma arma daquela poderia sair uma bala na minha cabeça, na cabeça dos meus amigos, dos meus colegas. Que uns morreram, outros estão na droga. Infelizmente, tem um colega meu que estava nesse meio, e um dia desse, quando eu estava na Área Branca, eu fui falar do evangelho para ele. Ele disse: um dia eu vou. Quando ele disse um dia eu vou, eu me lembrei de mim. Porque eu também falei isso. Eu estava na frente da minha casa, cheio de droga, bebida. E passou um casal. E eles fez um convite para mim. Eles: vamos na igreja amanhã. E eu já estava chorando, já estava cansado daquilo ali que eu estava vivendo. E eu disse: um dia eu vou. Um dia eu vou. Só que eu não fui no dia que ele quis, que eles queriam. Eu fui outro dia. E quando eu chego na igreja de Areia Branca, está uma campanha lá. Que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Eu me converti nessa campanha. E nessa campanha quem estava pregando era o pastor Halisson, irmão do pastor Diogo. E ele terminou de pregar.
Aí ele fez o apelo. Eu estava de bermuda, né? Eu estava com a bermuda rasgada, tipo rasgada, aquelas e com de chapéu e de corrente. Mas naquele dia ali eu tive um encontro com Deus. E Deus veio me livrando de tantas coisas que eu não posso falar porque está sendo gravado. Mas Deus me livrou, irmão. Deus me livrou da arma. Deus me livrou de arma branca. Deus me deu tanto livramento. Eu achava que eu ia morrer ali naquele meio de mato. Mas era Deus dizendo, eu tenho uma nova oportunidade para você. Talvez seu filho está nas drogas. Você queria que ele estivesse aqui. Mas tudo é um processo de Deus. No momento certo, a graça de Deus vai ter um encontro com ele. E ele vai voltar. Ele vai voltar para a presença de Deus. Você vai ver ele aqui pregando, dando esse testemunho. Porque a graça de Deus, ela não deixa o homem na desgraça. E só foi até aqui, irmãos. Eu não vou contar mais esse testemunho, porque está sendo gravado. E eu quero agradecer a diaconisa, as guerreiras aqui, que me fez o convite. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.